Você já ouviu falar no ditado popular, nem tudo que reluz é ouro, não é? Na vida espiritual também, nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que as pessoas dizem, que às vezes até se torna um adágio amplamente divulgado por anos seguidos, se torna até uma tradição, uma prática religiosa. Eu não quero aqui acrescentar coisa alguma e até mesmo na tonalidade que me é permitida pelo Espírito da Verdade, eu quero compartilhar com vocês algumas verdades e quero fazê-lo sem esquecer e dar o devido tempero, né? Para que, conforme as Escrituras afirmam, o ouvido prova as palavras, como o paladar, a língua prova a comida. Não está escrito? Pois é. Mas eu quero nessa oportunidade, a bem da nossa alma, da sua alma, humildemente jogar por terra em nome do meu Salvador amado algumas mentiras que têm se tradicionalizado. No mundo espiritual, eu estou aqui preocupado com a nossa alma, a nossa vida eterna. Você já ouviu falar que fulano morreu? As mais variadas formas, acontecimentos, desastres, tragédias. Fulano morreu porque chegou a sua hora. E alguns até citam textos escriturais sem o devido contexto espiritual, mas literal, conforme acontece lá em Eclesiastes. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Não é tudo que é vaidade. Vaidade são as coisas efêmeras, passageiras desta vida. Não é mesmo? Em desacordo, em desarmonia com os mandamentos do Altíssimo. Isso sim é vaidade. Nós sabemos que o privilégio de servir ao Altíssimo não é vaidade. Então precisamos entender as coisas com as suas respectivas inferências e concordâncias contextualizadas. Fulano morreu porque chegou a sua hora. O primeiro agravante dessa citação, desse adágio popular, é que fulano morreu porque chegou a sua hora, segundo a onisciência do Altíssimo, atributo exclusivamente dele, atribuição exclusivamente dele. Não cabe ao ser humano afirmar que fulano morreu, seja das mais variadas formas, desastres, tragédias, tantas coisas que acontecem, porque chegou a sua hora, como se fosse um raciocínio seu próprio. Não é por aí. Saber o dia e a hora da nossa partida é exclusivamente da competência do Todo-Poderoso. Muitos dizem, portanto, chegou a sua hora, por isso fulano morreu. Tá certo? Errado. O Altíssimo não tem compromisso com os infiéis, os que não se abrigam debaixo
das suas asas. Vou citar aqui um salmo, Telerim, no livro de Salmos, 91, que é muito conhecido de todos nós. Às vezes até ornamentam as casas, chamando a atenção das pessoas, mas o seu conteúdo, principal conteúdo, precisa estar realmente em prática na nossa vida. Vejamos o que diz o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo, no abrigo do Altíssimo, e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Criador, né, em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Te livrará do laço passarinheiro, em outra versão, do veneno mortal. Ele cobrirá com suas penas e sob suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se fizer, preste atenção, se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Altíssimo seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei e o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, o Altíssimo falando, e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Este salmo é tão profundo, tão didático e maravilhoso, e até o inimigo mortal da humanidade citou a época em que foi tentar o nosso Salvador amado, obviamente com permissão do Altíssimo para cumprir os seus desígnios. Atira-te daqui abaixo, está escrito, né? Seus anjos darão ordens a seu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos para que não tropece alguma vez. E o nosso Salvador amado rechaçou, expulsou aquela mentira com a seguinte afirmação: também está escrito, não tentarás ao Altíssimo, ao Criador de todas as coisas, o soberano, né? Então esses adágios que circulam por aí precisam receber uma correção imediata. O homem pode aumentar ou abreviar seus dias dependendo da sua obediência. Obediência aos mandamentos do nosso Salvador amado. Versículo 16. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. O caso Ezequias, por exemplo, segundo Reis, você deve depois meditar a partir do capítulo 18 até o versículo 20, acometido de uma doença incurável, né, entre aspas. O Altíssimo não só o curou, mas também lhe acrescentou mais 15 anos de vida pela sua oração, pela sua humilhação. E foi atendido. Portanto, tudo está relacionado à onisciência exclusiva
atributo do Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. Há muitos adágios absurdos e grosseiramente adulterados. Outro exemplo, fulano descansou. Já viu isso? Ele passou pela vida, sofreu tanto. Aí chega lá aqueles amigos, às vezes, parentes, e diz o seguinte: fulano agora descansou. Não me leve a mal, conforme eu disse no início aqui da mensagem, eu não quero acrescentar coisíssima alguma, nem destemperar a palavra, dando a ela a sua inteira prosperidade na dependência total do Espírito da verdade. Fulano descansou, tá certo? Depende. Está completamente errado se essa pessoa andou em desobediência aos ensinamentos das Escrituras Sagradas. Pare de uma vez por todas com essa palhaçada e dizer que fulano descansou. Isso é uma linguagem circense, entendeu? Uma linguagem circense aqui, denigrir, sem querer ferir melindres aqui da qualquer atuação circense, mas dizer que é uma coisa protagonizada por uma atitude risível, mas que não tem consistência, velocidade. Fulano descansou? Sim, se estava em obediência aos mandamentos do nosso Salvador amado, se aceitou o seu sacrifício. Caso contrário, vai descansar no inferno. De que jeito? Tem jeito de descansar no inferno? As Escrituras afirmam que haverá choro e ranger de dentes. Sabe lá o que é isso? Choro de arrependimento indescritível e ranger de dentes de ódio. O que chamam de parábola do rico e Lázaro já foi explicado aqui, nunca foi uma parábola, mas um fato verídico, porque consta o nome próprio e parábola não tem nome próprio. No caso Lázaro, né? Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Aquele homem morreu e foi para o tormento eterno, não porque era rico, de onde nós aprendemos dentro do próprio relato escritural, e Lázaro era obediente à palavra e passou por aquela situação, mas em obediência, no caso, à Torá, né? O fato se deu na época de Abraão, como queiram. Eles têm Moisés e os profetas. Não foi isso que Abraão disse para o rei? Quer dizer, eles têm Moisés e os profetas, Yeshua e os profetas. Significa então que havia da parte do pobre, Lázaro, conhecimento da palavra da verdade, no caso, a Torá. Essa ideia, portanto, de dizer que fulano descansou é outra mentira. A primeira mentira é que chegou a hora, né? Sim, chegou a hora dentro dos desígnios do Altíssimo. Mas muitas vezes a pessoa, pela sua imprudência, pela sua desobediência, falta de inteligência, antecipa os seus dias aqui na terra. Lá no livro de Jó, 28, fácil de gravar, né? E a Rave lá, 28, o temor do Altíssimo é a sabedoria, e o apartar-se do mal, o que? A inteligência. Então você precisa ser a exemplo do próprio Jó e a Rave, logo na abertura oficial deste livro maravilhoso. O que diz?
Jó era homem justo, temente ao Altíssimo e se desviava do mal. Tem pessoas que arranjam os problemas, as consequências, e depois querem atribuir aquilo como um fato de destino, e chegou a sua hora. Nem sempre. Às vezes chegou a sua hora mesmo por burrice, por falta de prudência, falta de cuidado. E principalmente por não estar na dependência do Altíssimo. Ele não tem compromisso com as pessoas que não o buscam em espírito e verdade. Pare com essa palhaçada de querer dizer que todo mundo tem o mesmo tratamento diante do Altíssimo. Isso é conversa de Satanás. É mentira. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Se a pessoa não habita no esconderijo do Altíssimo, se não está nem aí para ele, vai viver nesse mundo num clima de sorte. É mesmo? Vai viver nesse mundo num clima de sorte. Pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. Mas se quiser receber da parte dele, do Altíssimo, a sua proteção, o seu cuidado, livramento, se fosse contar aqui o número de vezes que eu já fui livre de situações adversas, sem querer jogar pedra aí nas pessoas, não. E nem acrescentar à mensagem um tom de superioridade. Eu sou um indivíduo reciclado. Sou um indivíduo reciclado. Se fosse pela misericórdia do Altíssimo, eu não teria nem condições de estar aqui hoje ensinando para o mundo inteiro. Estou aqui para julgar ou condenar, não. Mas falar a verdade para mim mesmo e para as pessoas. É mesmo? Não adianta eu ficar aqui enganando vocês com falsos discursos. Ah, fulano foi tão bonzinho, fulano foi um bom chefe de família, isso tudo bem. Mas aceitou o Salvador da sua alma, aceitou o seu sacrifício? Aí tudo bem. Aí foi para a eternidade salvo. Caso contrário, vai para as profundezas do inferno mesmo, eternamente sofrer. Isso mesmo. Essa mentirada toda que anda por aí de que toda religião é boa, né? Não se deve falar mal de religião, porque toda religião é boa. Para início de história, a religião não leva a lugar algum. Quem nos leva à vida eterna é o Salvador da nossa alma. Hoje eu estava conversando com um cidadão conhecido e bastante curioso sobre assuntos escriturais, falando com ele, meu amigo. Esse tradicionalismo aí religioso, isso aí leva fatalmente para a condenação eterna. Tudo que nós fizemos aqui na Terra e não foi em consequência no relacionamento com o Altíssimo, não tem mérito algum. Ninguém é salvo pelas obras, mas as obras são consequência da sua salvação. Está escrito em onde? Efésios capítulo 2, a partir do versículo 8. Porque pela graça você é salvo por meio da fé. Isso não vem de você, é um dom do Altíssimo, não vem das obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura sua, criados no Altíssimo, né? O Salvador das nossas almas, para as boas obras. É uma consequência natural. Se você disser que tem fé e não tem obras, diz lá em Tiago, que não está realmente seguindo a verdade. Agora, se você coloca na sua frente, em primeiro lugar, as obras, para depois ter a fé, a caridade para ser salvo, você vai para o inferno com caridade e tudo. Você entendeu? Porque o Altíssimo não aceita sujeira. Primeiro nós temos que nos lavar no sangue do Cordeiro, para termos acesso à presença dele. Eu poderia falar outras coisas aqui até bem mais fortes, né? Usar até... Mas eu vou me reservar aqui o direito de concluir afirmando para vocês o seguinte: quer viver bem aqui na eternidade? Guarde os mandamentos do Salvador amado.
O próprio Salomão, né? Depois de passar por tudo que passou, inclusive a sua apostasia, desobediência lá, porque muita gente também, outro equívoco muito grande, dizer que os reis poderiam ter muitas mulheres, né? Isso aí completamente equivocadas as pessoas que ensinam, porque lá em Devarim 17, lá no livro de Deuteronômio, o que fala? Seria bom se anotar essas passagens para depois voltar a elas. Vamos confirmar aqui? 17, ó. Deuteronômio, capítulo 17. Os decretos do rei. Né? Capítulo 17. Não deverá tomar para si muitas mulheres, se o fizer, desviará o seu coração. Também não deverá acumular muita prata e muito ouro. Está lá, 17 aqui, fácil de gravar. Tá vendo? 17 de Deuteronômio. Então essa conversa fiada de que o rei podia ter muitas mulheres e tal. E Salomão entrou nessa, né? 700 mulheres, 300 concubinas. Acabou apostatando, fazendo coisas horríveis. E qualquer um homem pode fazer. Está sujeito, quem está em pé, olha para que não caia. Está escrito. Mas veja o que Salomão, depois do arrependimento, sua reconciliação, o que ele falou lá em Eclesiastes 12. Vamos ver? Eclesiastes 12. Às vezes nós citamos essas passagens escriturais, humildemente falando, eu até as conheço de cor. Mas é bom procurar e abrir as escrituras, levar a sua reflexão, viu? Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema ao Altíssimo, eu estou procurando usar os termos aqui mais Altíssimo, Todo-Poderoso, Pai Celestial, né, para deixar um pouco em descanso o lado transliterado dos nomes, para você se familiarizando mais com uma comunhão mais direta com eles, sem essa polêmica que anda por aí a respeito do nome. O nome é assim, assado, desse jeito, daquele, aquele outro. Então veja o que diz as Escrituras. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema ao Altíssimo, ao Criador de todas as coisas, para você preferir, Todo-Poderoso. Obedeça aos seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. Porque o Altíssimo trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mal. Agora, um homem que passou por uma experiência de receber uma sabedoria naquela época, que pode ser extensiva também aos nossos dias. As Escrituras falam em 1 Coríntios 12, o dom do conhecimento, né? Da ciência, do conhecimento. Ele chegou à conclusão que devemos obedecer aos mandamentos. Essa história que fulano morreu, vai rezar uma missa. Você pode rezar 1 milhão de missas que ele vai continuar no inferno do mesmo jeito se ele viveu em desobediência à palavra. Isso tudo é mentirada do inferno. Agora, me permita inserir ainda, sem querer ofender, fazer apologia aqui à agressividade religiosa entre grupos das mais variadas interpretações. Essa mentirada de dizer que vai rezar uma missa, o cara sair do purgatório, receber o céu, isso tudo não tem nenhuma base bíblica escritural. Isso tudo é mentirada do inferno. Agora, deixe-me colocar aqui dentro deste
contexto de exortativo para mim, para todos nós, é o seguinte, e vou até me dirigir a você de uma forma bem direta. Você tem tempo para tudo, né? Você tem tempo para almoçar, para jantar, para passear, para ir para o cinema, para ver futebol, para torcer pelo seu time. Tem tempo para tudo, né? Mas você às vezes não tem tempo para o mais importante, que é a sua alma. E quando a gente fala essas verdades, você fica aí com essa cara de insatisfeito. O que eu estou dizendo agora é o próprio bem da sua alma eterna. Só existe um Salvador, aquele que deu a sua vida para nos salvar. Tradicionalmente conhecido como Jesus Cristo. E nós que estudamos um pouquinho, optamos a proximidade do seu nome pelas transliterações hebraicas. Mas aqui não está em discussão o nome propriamente dito, mas o Salvador, aquele que deu a sua vida para nos salvar. Eu tenho pregado para muito, ensinado a muitas pessoas dessa forma. Aceite aquele que deu a sua vida para lhe salvar, entregue a sua alma para ele. Ele é o único caminho, a verdade, a vida e tal. Sem entrar nessa polêmica de que o nome dele é Yeshua HaMashiach, Yahushua, Yehoshua. Eu sei que ele me salvou, que ele me libertou, conforme diz lá o cego do capítulo 9, capítulo 9 do Evangelho de João, né? Yohu Hanan lá, por causa desse J aí, nós já ficamos... Uma coisa eu sei, eu era cego, agora vejo. O nome dele é Yeshua HaMashiach, Yehoshua. Uma coisa eu sei que ele é real e verdadeiro, ele me salvou do inferno, me curou. Agora, humildemente falando, eu tenho a preferência para uma transliteração Yahushua, gutural, Yahushua. Agora, eu não destaco muito transliterações hebraicas, eu dou ênfase ao maravilhoso conselheiro, o forte Pai da eternidade, príncipe da paz, o eu sou, do que desse a tua vida para me salvar. Entendeu?